caprichou, fez Tá luz ao patrocinador. Né? O assador também tá fazendo Tá de parabéns aí. Passando por uma crise muito profunda, eu lembro que a gente quase que demitiu a maioria das pessoas, se obrigou a fazer isso, né? Eu passei por 84% de inflação mensal, né? Um exemplo de coragem aqui é vir de branco num churrasco, né? Boa. Corajoso. Boa, Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Visão de Negócios. Esse programa que transforma a sua visão sobre empreendedorismo, liderança e inovação, aqui na cidade de Flores da Cunha e de toda a nossa região da Serra Gaúcha. E hoje nós estamos num cenário totalmente diferente, uma edição exclusiva do programa Visão de Negócios. Agradecer aqui aos bastidores do Jornal Florense, que estão todos aqui por trás das câmeras. O nosso churrasqueiro, né, o Cauã, está fazendo uma carne aqui atrás. Nós temos também os nossos patrocinadores e principalmente os nossos convidados. Aqui nós temos o Elias Biondo. Elias, seja bem-vindo. O Leandro Mantovani e o Christian Fontana. E logo nós vamos contar para vocês quem são essas figuras, quem são essas pessoas. Essa edição do programa Visão de Negócios, nós estamos fazendo ela toda especial, toda trabalhada, para a gente bater um papo bem descontraído, bem leve, bem tranquilo, para nós falarmos dessas vozes que nos inspiram, que inspiram o nosso dia a dia, principalmente no mundo masculino. Nós estamos no novembro, o mês de novembro é o mês do Novembro Azul, um importante mês onde a gente recorda o quanto é importante cuidarmos da nossa saúde, da nossa vida, tanto financeira, quanto saúde mental, quanto dos nossos negócios. Enfim, o Novembro Azul é uma data, né, muito importante para a gente se recordar disso. Então, antes de a gente iniciar o nosso programa aqui, apresentar vocês todos, eu quero primeiramente, claro, agradecer aos nossos patrocinadores, que são as pessoas super especiais que fizeram e tornaram esse momento possível. Então, quero agradecer ao laboratório VitaClean para viver bem. A gente sabe que nós, homens, a gente resiste um pouco mais para cuidar da nossa saúde. Garanto que muitos de nós, a gente não faz o nosso check-up há muito tempo. Então, bora fazer um check-up no laboratório VitaClean, colocar os teus exames em dia, porque saúde física é essencial para a gente executar todas as nossas funções no dia a dia e principalmente gerar melhores resultados, ter uma vida mais saudável. A Fiore Esportes de Areio, teu lugar é na Fiore. Então, para você que ainda não pratica um esporte ou que já pratica, é amante dessa área, bora lá para a Fiore, alocar o espaço, praticar um esporte, chama a galera, chama os amigos, vai ser bem importante cuidar, vem ao encontro do que eu acabei de falar, cuidar da saúde física. A Queco Acessórios, temos aqui o Leandro Mantovani, que é diretor da Queco Acessórios. Leandro, muito obrigado por nos ceder esse espaço, inclusive parabéns por esse espaço, pela empresa, por toda a tua história, que nós já vamos conversar sobre isso. Então, parabéns e obrigado por nos ceder esse espaço, que é todo especial para a gente fazer esse momento e esse programa. Santini Carvalho, né, teu parceiro no churrasco, teu parceiro no dia a dia. Santini e Carvalho nos forneceu aquela carne, né? O pessoal vai cortar depois para a câmera da carne lá. O Cauã tá fazendo um assado bem especial que depois vai servir para nós. A dúvida é, será que vai ficar bom? Opa. Pelo Cauã, porque a carne é boa, não me estraga a carne, Cauã. Então, ele vai caprichar. E também a Cave de Angelina, que nos forneceu esse vinho maravilhoso que está aqui na mesa. Nós todos já provamos um gole, né? Muito bom. E já provamos aqui. E a Pedron Materiais de Construção, tudo para a sua obra, do início ao fim. Então, a Pedron também, que já ergueu muitas construções com seus materiais, certamente é a empresa certa para você comprar para sua construção, para os teus negócios e erguer os teus sonhos. E para os nossos patrocinadores, vamos fazer um brinde, né? Convido todos vocês. Saúde a todos. Saúde. Aí, Viva. saúde a nós. Isso aí. E vamos lá. Opa, era para tomar, né? Claro. O apresentador Obrigado. tem que ter um Tem tempinho que ter também. um tempinho, né? Eu engato a primeira e vou, né? Com certeza. Pessoal, então, sejam bem-vindos. É um prazer enorme estar nesse dia aqui com vocês, compartilhando essa mesa, esse churrasco, esse vinho. E eu vou perguntar primeiro um a um para vocês se apresentarem. Então, Elias, conta para nós, né, como diz o Globo Repórter, da onde és, do que se alimenta, da onde veio. Conta para nós aí. Bom, então, eu sou o Elias, vivo na cidade de Flores da Cunha desde que nasci.
né? Então, já sou E lá se vai conterrâneo sempre, aí, né, já tantos se anos. vai, não é tanto assim, não é tanto assim. E estamos aí, olha, nós temos uma empresa, né, no ramo têxtil aí já há um bom tempo no mercado. Estamos há mais de 35 anos aí, né, e começou com meu pai, eu já sou a segunda geração do negócio. E além do negócio, que certamente a gente vai falar um pouquinho mais depois, né, mas também faço alguns trabalhos voluntários aí. Hoje eu estou como vice-presidente do Centro Empresarial, participo do Círculo Saúde aí como conselheiro, enfim, alguns outros trabalhos aí que a gente faz na sociedade também, que também é importante, né? O associativismo ele é muito importante, ele acaba ajudando a todos, né? Então acho que isso, sempre tive isso como uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu acho que cada um tem que dar um pouco de si para esse viés também, né? Sim, entra muito aquela questão do viver em comunidade, né? Exato. E além disso, se busca melhoria e solução para todos, né? Então, o centro é uma ferramenta para isso, né? O Leandro sabe disso, já participou de algumas diretorias, né, Leandro? E a gente sabe que a gente busca soluções aí para o conjunto, né? Com certeza. E precisa também, né? É importante. É importante para todos. Eu vou aproveitar que você chamou o Leandro, né, Leandro? Já se Perfeito. apresenta. Bom, eu sou o Leandro Mantovani, então, né, sou neto de Adalto Mantovani, que foi vereador, ajudou a fundar o hospital aqui, né, mas muito cedo acabou migrando para Caxias do Sul. Meu pai também nascido aqui em Travessão Alfredo, né, eu acabei nascendo em Caxias, né, e desde 2011, então, estou aqui, né, em Flores da Cunha com a empresa. Ela foi fundada em Caxias do Sul em 1986 e nós tomamos a decisão em 2009 de vir para cá, né, e inauguramos a planta aqui em 2011, né, onde nós temos uma boa relação com a cidade, né, fomos adotados pela cidade e adotamos a cidade, né, então somos uma empresa florense hoje, vamos completar no ano que vem 15 anos já aqui, né, não parece. Parece que foi outro dia que a gente veio para cá, né? O tempo passa rápido. Exato. E assim, como pessoa, né, estudei escola pública, né, me casei com Rafaela Tomazoni, também origem aqui dos 60, os pais dela. Tenho 3 filhas, a Bruna, a Júlia e a Georgia. São 3 meninas, né, que eu gosto muito. E eu acho que a gente tem que conciliar, né, a vida profissional, a vida familiar. Perfeito. A gente colaborar quando possível, né? A gente tem um dos nossos valores, né, que é sociedade colaborativa, né? Então, sempre que a gente pode colaborar com, seja uma associação, seja com uma instituição, seja com o que for, né, a gente está aí disponível, né? Porque não é só dinheiro também, né? É importante. É capacidade, é a gente ser voluntário e se doar ao próximo. Acho que isso é bastante importante. Bem legal, Leandro. E justamente vamos trazer vários insights do empreendedorismo. Nós estamos aqui com 3 histórias, né? 3 pessoas diferentes. E nós vamos trazer muitos ganchos justamente para a nossa audiência se conectar com essas histórias e mostrar que tudo é possível, né? E eu aproveito e trago o gancho para te cumprimentar, Christian. Você que é psicólogo, vai nos ajudar também a fazer essas reflexões, não só as reflexões técnicas, né, que os empreendedores vão conseguir trazer sobre liderança, sobre negócio, sobre o homem, mas também sobre a saúde mental, sobre o equilíbrio, que o próprio Leandro trouxe agora, né? Conta para nós de onde vens, o que fazes, né? Perfeito. Bom, sou psicólogo acho que já há uns 10 anos mais ou menos, tenho consultório aqui em Flores há 8 anos, sou especialista em psicologia clínica e eu vim de uma família muito trabalhadora, né? Eu nasci em Lages, mas o meu pai é daqui, né? Ele veio de Antônio Prado, né? A família Fontana, acredito que seja muito conhecida aqui como pessoas bem trabalhadoras mesmo, vieram lá do Rio das Antas, né, produziram muito. Meu pai transporta frutas, né, até hoje, ele está há mais de 40 anos aí. E eu ajudo ele também, tento dar uma continuidade ali para a empresa dele. Né, e na parte da psicologia, né, eu costumo atender, né, tanto a parte clínica do consultório, atendo adultos, né, e
uma das principais demandas é justamente essa, né? Como conciliar trabalho, família, as relações, né? Eu diria até que as relações são a principal queixa de tudo, né? E tem relação no trabalho, tem relação por onde aqui tem uma relação, né? Então, a nossa vida basicamente é constituída de relações. Então, aonde tiver pessoas, tem um psicólogo, né, que pode atuar ali tentando ajudar. Perfeito. Então, bem por cima, essa é um pouco da minha trajetória. Maravilha, já de antemão quero parabenizá-los, né, pelas histórias, pelas trajetórias de cada um fazendo sucesso à sua maneira, na sua área, né? Vou convidar vocês, se vocês gostam de pão de alho, o churrasqueiro já caprichou, né? Perfeito. E enquanto vocês vão se servindo, eu já vou fazendo a introdução. E justamente esse programa Visão de Negócios especial, Vozes que Inspiram, aqui no Novembro Azul, nós vamos falar justamente, conectar cada história e falar um pouquinho dos desafios, além dos desafios, todas as crenças, tudo aquilo que a gente fala no dia a dia sobre a energia masculina, sobre o ser homem, né? O papel do homem, ele se modificou, ele vem se modificando, mas também existe lá na essência aquela energia, aquele papel que a gente precisa conversar e resgatar para que esse papel continue forte, continue sólido, justamente para a gente se tornar ainda melhores na sociedade, para que a gente consiga realizar as coisas de uma forma notável. Então, muitas pessoas, inclusive, eu vou introduzir o assunto falando disso. Como nós temos aqui 3 empreendedores, eu também, de certa forma, apresento esse programa porque adoro o assunto do empreendedorismo, e nós temos o homem hoje como uma pessoa, a maioria deles se cobra bastante, né? A maioria de nós nos cobramos. Justamente porque nós, desde a infância, a gente tem a crença, né? As pessoas nos contam, não, tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro, tem que correr atrás, né? Então, já vem desde a infância essa crença para o homem, né? E a gente sempre vai se cobrando porque a gente sempre queria estar à frente do que já está. Esses dias mesmos eu peguei estava conversando com um amigo meu e ele estava tendo ali uma crise existencial porque ele disse, eu tenho colegas na empresa, amigos na empresa, que eles já têm empresa, que eles já têm negócio, que eles já têm o empreendimento deles. Sim. E eu ainda não tenho, então ele ficou se cobrando devido à questão da idade. Então eu gostaria de abrir essa roda de conversa para a gente falar desse primeiro assunto. O quanto a gente se cobra, o quanto o sucesso no homem está medido por ele ter realmente um negócio, ter uma empresa, ou se é muito mais relacionado ao que o Christian falou, de fazer a diferença, né? De fazer a diferença não só nos negócios, mas nas relações. Isso. Vamos abrir essa conversa, Elias, pode começar. Como que tu enxerga essa dinâmica da cobrança que o homem se faz e essa crença que se tem? Bom, é um pouco delicado, né? Mas desde que eu nasci, na verdade, eu nasci no meio do empreendedorismo. Quando meu pai começou a vida dele, ele começou como... ele tinha uma banca de revista. E aí depois de uma banca de revista, ele foi para uma fábrica de bolas. E aí depois da fábrica de bolas, ele foi para uma fábrica de pijama. Sempre empreendendo. E eu nasci nesse meio. Depois ele começou a empresa, né, que hoje a gente administra, enfim, toca. O meu conhecimento, o meu meio sempre foi esse. Então eu tenho essa veia, esse viés, né? E isso vem dali com certeza, né? Da minha família, do meu pai e tudo mais. Para hoje eu decidi, né? Bom, eu vou empreender, porque hoje não é fácil. Às vezes eu me pego pensando, cara, se eu tivesse um emprego que eu ganhasse meramente bem, não precisava estar me incomodando com empreender, né? Porque hoje no Brasil é muito complicado empreender. A gente sabe que tem muitos desafios, a gente fica a noite sem dormir, preocupado com tal negócio, com tal desafio, e isso faz parte de qualquer empreendimento e qualquer empresa hoje, qualquer dono de negócio sofre e passa por isso. A gente tem diversos desafios aí. E pior, a gente tem que conciliar isso com a família, né? O que dificulta um pouquinho também, já gera um desafio ali. A gente consegue, né? Mas é uma conciliação. Então, eu também tenho uma esposa, a Edna,
Tem um filho chamado Emanuel. Inclusive, hoje estava com febre, querido. Mas, né? Então, faz parte, né? Ele é pequenininho, tem 4 anos e essa fase sempre demanda um pouquinho mais, né? Mas faz parte, eu tô aqui, né? E a família é bem importante, né? Justamente porque ela é a nossa É um base, alicerce, né? é um alicerce. Hoje, eu diria que a família a gente tem que, na minha concepção, é o primeiro lugar. Não importa o que esteja acontecendo ao redor, a gente tem que ter um alicerce forte, que é a nossa família. Isso eu tenho muito no cerne também. Então, enfim, essa questão ela é muito desafiadora, né? Mas a gente tem que saber lidar, saber levar, entender que a empresa está ali, ela vai sobreviver, tu tem que separar da tua família, quando está com a família é a família. Essa separação a gente tem que saber dosar e tentar fazer, porque isso é importante. Se a gente levar a empresa dentro de casa, eu imagino que a gente não vai conseguir viver em família, então a gente precisa aprender e saber separar. Com certeza. Leandro, eu acho que tu pode puxar esse gancho também, né, desse equilíbrio profissional e da família, né? Perfeito. Porque hoje tu dirige uma empresa que exige toda a tua atenção também, né? Sim. Bom, até assim, na realidade, falando um pouco do início, né, eu sou filho de uma família de classe média que estudou em escola estadual, né, e que tinha vontade de ter as coisas, mas não tinha, né, então, assim, eu acho que esse foi o que nos despertou. Meu pai muito trabalhador, assim, ele era encarregado de montagem, ele era funcionário, né, e despertou aquela vontade de ser alguém, de ter um negócio, né, então eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Fundei a empresa junto com meu pai com 16 anos de idade. Meu pai trabalhava fora e tinha um pequeno negócio que ele acabava fazendo, tipo biscate para alguns consumidores, né? E eu já naquela época, com a vontade, até eu costumo dizer, eu tenho 10 meses de carteira assinada, então eu trabalhei com CLT durante 10 meses. Isso é legal. Interessante, isso é legal. Eu não tive esse privilégio. Não, eu comecei a trabalhar já na empresa da família. Já fui. Eu trabalhei para os meus tios há 3 anos sem carteira assinada, sem carteira, né? E aí, quando eu fui trabalhar com carteira assinada, daí no 10º mês eu pedi as contas para fundar a empresa junto com meu pai, né? Onde eu acabei vendendo um carro e registrei a empresa, e aí nós começamos a nossa trajetória. E eu posso dizer que eu fui, e talvez sou ainda um pouco workaholic, né? Então você sabe do que se trata, né? E eu costumo dizer que buscar esse equilíbrio, né, é um tratamento contigo mesmo, né? É tudo encontrar, porque de uma certa forma, assim como outros vícios, né, o trabalho não deixa de ser um anestesiante, não deixa de ser também um calmante, vamos dizer assim, né? E eu acho que ao longo da vida, né, eu fui aprendendo que a gente precisa buscar esse equilíbrio, né, principalmente na base da família, que é quem te sustenta, né. Sem família, tu não vai a lugar nenhum, porque nos piores momentos não existe amigo, não existe quem te acolhe mais do que a família, né. Então até eu brinco, né, que alguns, não na década passada, um pouco antes, né, eu comecei a descobrir o que era férias, né, porque até então eu não sabia. Né, e eu comecei a buscar esse equilíbrio. Hoje eu já consigo bati meu recorde. Há 3 anos atrás eu fiquei 26 dias de férias, sem trabalhar, sem olhar para os negócios. Sem olhar para o celular, né? Que às vezes a gente tira férias e olha para o celular. Exatamente. Né? Antes eu tirava férias e ficava trabalhando, né? Então eu não era companhia para minha família, né? Então eu fui buscando esse equilíbrio, né? Eu acho que hoje eu defendo isso, né? Eu defendo inclusive para o nosso pessoal, né? Porque eu costumo dizer uma coisa, e a gente aprendeu agora com essa última crise que a gente teve em 2015 e 2018, né, que o faturamento, o crescimento alimentava o nosso ego, né, talvez era o ego, né, e na realidade o resultado que é a sanidade, né, então eu, de uns anos para cá, eu quero ser são e quero viver são, né, e quero que as pessoas que trabalhem junto comigo também tenham essa sanidade. Então, buscar esse equilíbrio eu acho que é fundamental. Né, já há uns 10, 15 anos mais ou menos também eu faço todas as minhas revisões, né, busco fazer as revisões a cada 8 meses, 10 meses. Eu tenho pressão alta, né, então tem que estar cuidando sempre, né, porque é uma doença silenciosa, vamos dizer assim. E também forçando agora nos últimos tempos, fazendo uma academia, né, tentando fazer um esporte, né, que é o importante para ter esse equilíbrio, né. E sem falar da vida social, né, que são os amigos, os jantares, os almoços, as viagens com amigos também, que eu acho que é bem importante. E, claro, a empresa te consome, ela às vezes te afoga, né,
mas você tem que estar disponível para ela, né? Mas também tem que saber tirar o tempo para poder recarregar as baterias, né? Então não adianta ficar só num lado, né? E é interessante porque a empresa para o empreendedor é que nem um filho, né? Tu vive aquilo, viu crescer a empresa, vai alimentando a empresa com recursos, com investimentos, e é muito parecido com o que a gente faz com o filho, né? Exato. E antes de tu falar, Cristian, não sei se vocês notaram que a carne Opa, chegou aí, tá chegando. Eu tava ouvindo o estalar do fogo lá, né? Sim, e agora a gente vai poder ir caprichar. Vamos lá. Mas é bem interessante, porque cada experiência é uma experiência. Aqui, como vocês dois trouxeram, né? Vocês vivem desde sempre essa veia do empreendedorismo. E, Cristian, o que tu pode nos contribuir com nós nesse sentido, assim, nesse equilíbrio que a gente tanto fala, né? É isso, come, também vou pegar um pedaço e inclusive agradecer mais uma vez a Santini Carvalho pelo patrocínio da carne, que eu acho que o Cauã acertou bem aqui, ele caprichou, fez jus ao patrocinador, né? O assador também tá fazendo de parabéns aí. Depois toma um vinho, viu, Cauã? Cauã mandou bem. Então, né, Cristian, conta pra nós. Não, perfeito. A questão da cobrança do homem, né, no universo masculino sempre vai ter cobrança. Né? Acho que a questão é o que a gente faz com essa cobrança. Ela não é de toda ruim, né? Desde que a gente encaminhe ela para alguma ação. Né? Eu acho que dentro do consultório eu observo muito isso. Quando existe a cobrança, mas essa cobrança acaba nos consumindo e nos paralisando, é que entra o sofrimento. Né? Mas se a gente consegue encaminhar essa cobrança para uma ação, como, né, por exemplo, Elias provavelmente, né, enfrentou isso, mas empreendeu, o Leandro também, né, o Júnior também, né, tem essa pegada aí do empreendedorismo. Um traço semelhante, acho que de todos aqui, é esse, né, de encaminhar essa cobrança para a ação. E uma coisa muito importante, né, que vocês já aprenderam, né, a vida acabou ensinando, né, e que todos os teóricos aí da psicologia também falam mais ou menos nesse sentido, é que a gente tem áreas da nossa vida, né, que precisam ser alimentadas. O trabalho é uma dessas áreas. Perfeito. Então, a família é uma outra área importante, é uma das mais importantes, né? Claro que nenhuma anda sozinha, mas, né, se a gente deixa de dar atenção para a família, provavelmente, né, a gente também vai ter problemas. Né? Então, se eu não me engano, ali depois o pessoal me corrige, mas acho que era Aristóteles que falava que existe um abismo, né, entre as virtudes, né? No caso, o trabalho se encaixa muito nas virtudes, que é a falta é um abismo e o excesso é outro. Então, sempre que a gente tem uma falta, a gente acaba entrando em sofrimento. Quando a gente tem um excesso também. Perfeito. Então, esse caminho aí, vocês, né, falando em outras palavras, né, o que vocês já observaram é nesse sentido. Assim. E diante dessas palavras do Cristian e de todos vocês, a gente se pergunta, né, muitas vezes, o que é o sucesso, né? O Cristian trouxe um gancho muito bem, que eu vou aproveitar esse gancho para fazer a segunda pergunta, que ele traz o que fazer com a dificuldade, né? O que fazer com a cobrança, né? Então a gente recebe uma cobrança ou recebe uma dificuldade e o que a gente faz a partir dessa dificuldade, dessa cobrança. A gente sabe que tem histórias no mundo absurdas, né? Que às vezes as pessoas, às vezes tu olha para aquelas histórias e pensa, puxa, essa pessoa passou por isso, por que eu não posso passar pelo que eu estou passando e superar o que eu quero dizer, né? Por que eu não posso superar o que eu estou passando? Sim. Então eu gostaria que vocês agora, para a gente abrir uma outra pergunta, quais foram as maiores dificuldades desse caminho inteiro que vocês já enfrentaram? Certamente teve várias, né? E sim, aquelas que mais pegaram e que hoje vocês conseguem olhar para aquilo e pensar, caramba, eu passei por isso e hoje eu estou onde estou. Tem sim, alguma que vocês conseguem elencar, contar? São várias dificuldades, né? Mas... a cara dele, meu Deus, o que eu conto primeiro?
Não, são várias dificuldades. Vamos chorar aqui agora, né? Não, se precisar chorar, a gente não é tem o lencinho. Tem um psicólogo ali. Psicólogo, isso! Tu entendeu? Já vamos fazer uma pensado, consulta. Já foi tudo estratégia. Bom, eu posso elencar duas maiores dificuldades aí que a empresa teve, né, nesses 35 anos aí de trajetória. A empresa ela fornece para Magazine. A gente atende grandes redes de varejo. E teve dois momentos aí na história dela que foram momentos que a gente se perguntou muito se valia a pena continuar ou se a gente ia de fato desistir. Que foi a abertura de mercado lá em 2000, 2001, quando o dólar chegou a 1. Não sei se vocês vão lembrar dessa época, mas enfim, o mercado abriu. E nós atendíamos muito redes de São Paulo, enfim, redes que hoje até fecharam. E naquela época essas redes elas acabaram comprando praticamente 100% importação. E a empresa só sabia fazer isso, só dominava esse mercado, enfim. E ela acabou tendo uma dificuldade bem considerável. Depois depois dessa fase de dificuldade que o mercado abriu, o dólar começou a voltar a subir e a gente teve uma outra questão também, né, que isso nunca vai mudar. A China está a 30, 40 dias do Brasil e isso é impossível de mudar, por questão geográfica, né? Sim. Então, a moda ela começou a ficar mais rápida, precisar de produtos mais rápidos, produtos na hora, produtos com cores da moda e o jogo começou a virar. Então, a gente acabou passando por uma crise muito profunda. Eu lembro que a gente quase que demitiu a maioria das pessoas, se obrigou a fazer isso, né? Porque isso, em última instância, né? Mas se obrigou. Voltamos e em 2000 esse foi um momento, a gente voltou, tal, e a gente criou uma parceria muito forte com um cliente que hoje é o nosso número 1, que tem mais de 500 lojas no Brasil hoje, enfim, então hoje ele está um baita de um varejo. Se eu não me engano, deve ser o número 1, número 2 do Brasil hoje. Em 2008 foi o segundo momento que a gente já estava mais estruturado, mas que teve a crise dos Estados Unidos e essa crise aí foi... O Brasil sofreu nas ações, né, das empresas que estavam na bolsa. Então, esse momento ali foi um momento meio conturbado, porque nós tínhamos uma dificuldade para manter o que estava em carteira, né? Nós tínhamos praticamente um cliente só naquela época. Então, a gente teve atravessou um desafio bem grande em 2008 e 2009. Depois a empresa abriu um pouquinho o mercado, né? A gente acabou entendendo que ficar com um cliente só era muito prejudicial. A gente abriu o mercado, foi para outras frentes de negócio também, outras dentro do próprio cliente, acabou abrindo outros setores de mercado. Então, a gente atende infantil, atende masculino, atende adulto, abriu um pouquinho o leque. E aí a empresa saiu, né, dessa dificuldade que teve em 2008 e superou. Mas foram dois momentos assim que eu lembro que realmente decisivos. A gente tinha grandes desafios, né? Porque como é que na época de 2000 tu ia combater o dólar? Era impossível. Era um desafio externo que era muito difícil de combater. Sim, não dependia de nós, né? Eu não podia fazer muita coisa por ele. O que eu podia fazer era mudar o mercado. Como é que tu muda o mercado de uma hora para outra? É impossível. Sim. Então, aquela época foi uma época bem conturbada. E eu lembro que eu estava saindo da faculdade, porque eu também comecei a trabalhar muito cedo, né, Leandro? Tu fala que tu começou com 12. Eu devo ter começado com 13, 14 talvez. Sim. Aí. Se começava naquela época, não ia preso, né? Naquela época não tinha esse problema. Os pais deixavam a gente trabalhar. Os pais deixavam, né? E eu lembro que eu comecei a trabalhar nas máquinas, né? Enfim, na produção. Né? Incentivavam bastante. Claro, porque é importante, né? Com certeza. Sim. Tu passar por esse processo, tu tem que aprender de onde é que vem, né? E tu tem que saber fazer a maioria o teu know-how, o teu negócio, tu tem que saber fazer. Tem que viver, né? E às vezes eu vejo que o que falta para o atual, agora como alguém mais jovem falando, às vezes não é nem colocar a trabalhar nessa idade, mas às vezes enxergar, né? Porque eu me lembro também de quando eu fui trabalhar a primeira vez com meu pai, tu enxergar da onde que fazia, como vinha, a gente se encanta por aquilo, né? Isso é muito importante. Se eu pudesse, claro, não sei como é que vai ser o meu filho no futuro, né? Mas
Se eu pudesse colocar ele trabalhar na fábrica, e se ele quiser fazer isso, óbvio, eu colocaria ele trabalhar na produção. Vai começar de baixo, vai trabalhar, Perfeito. vai entender como é que funciona, o que é a produção, ter o know-how do negócio, porque isso é fundamental. Com certeza. Leandro, Muito alguma bem. dificuldade que tu possa destacar também? E quanto tempo eu tenho para resumir 40 anos de dificuldade? Eu ia dizer, se tu conseguir resumir, tipo, uns 2 minutos. Legal. Alguns pontos, assim, né? Por incrível que pareça, eu passei por 84% de inflação mensal, né? Nossa, o pico 84. lá. Foi o recorde do Brasil na minha trajetória, né? Foi em que ano isso? Eu acho que isso foi antes do Plano Cruzado, foi 90. logo ali no início dos 87, anos 90, né? Nem tava assim. E que daí logo no mês seguinte a gente acaba amanhecendo com R$50 na carteira para pagar a folha de pagamento e tudo isso, né? Então, essas fases agora a gente olha e dá risada, né? Como é que passou, né? E como passamos. como é que fazia, né? Para Exato. administrar tudo. Como é que fazia? Mas passamos por diversas fases, mas assim, talvez assim, a fase mais... A gente passou 3 grandes crises, né? Uma foi em 95, quando a gente deu o primeiro salto assim, de crescimento, que a gente mudou para um pavilhão muito grande e investiu. Depois nós tivemos em 2001, na época do apagão, também foi um período que a gente tinha investido e também acabou entrando numa crise. Nunca foram crises que foram geradas pelo externo, foi gerada por nós mesmos, por ter investido demais, por ter acreditado demais no mercado em si, né? Sim. Mas os dias mais difíceis da minha vida foi o período ali de 2015 a 2018, foi um período que inclusive eu tomei remédio para dormir, porque eu não conseguia dormir, né? Porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas quantas vezes eu cheguei aqui na empresa com a necessidade de gerar dinheiro para poder jogar matéria-prima para dentro, para poder girar a fábrica. E muitas vezes a entrada de ser tão pequena que alguns setores da fábrica, imagina com 450 pessoas trabalhando, e aí ter setores aí com 50 pessoas paradas, isso dá quase um desespero, assim, né? Mas aí você tem que ter serenidade, né? E passar por cada situação dessas, transferindo tranquilidade onde não existe tranquilidade, mas você tem que transferir tranquilidade, serenidade, né? E eu acho como fato marcante, que daí esse eu vivi, assim, de forma muito intensa, né? Sem falar, assim, que durante todos esses 3 anos, né, as negociações, a gente tentou durante 1 ano e meio negociar com os bancos para todas as nossas dívidas, né? Então até eu brinco, né? Como eu já sabia que eu ia levar um não, né? Eu contava até 10, né? Então 10 nãos ganhavam 5, né? Era porcentagem, né? Então eu já ia direto e a gente sabendo, tentou muitas negociações, assim, inclusive na época a KPMG nos auxiliou em todo esse processo, mas não fomos bem sucedidos. Foi quando a gente perdeu um negócio numa montadora, né? Sim. E aí eu tenho que voltar para cá e demitir 50 pessoas, né? E aí a gente viu assim, acho que não dá mais, né? Já tinham me aconselhado naquela época a entrar em RJ em 2015, 2016. E aí tem que tomar decisão, porque naquela época lá já era um negócio de 20 milhões e isso interferia no nosso dia a dia, né? A gente perdia essa receita, né? E tomar a decisão foi um negócio muito difícil. Eu digo que isso é uma briga com o próprio empresário, né? Porque tu fica pensando, apesar de tu saber que tu tá tentando fazer tudo para dar certo, tem aquele pensamento, né, que te incomoda, que é do tipo assim, puxa vida, mas eu não vou pagar aquele banco, né? Como é que eu vou sair na rua? Como é que, né? Então, é uma briga contigo mesmo, né? Até eu digo, eu deveria ter tomado essa decisão antes, né? Mas é uma briga pessoal e com o próprio empresário, né? É muito difícil a gente admitir. E aí, quando a gente tomou a decisão, existiu um período, né, de planejamento, e eu me recordo que 2 semanas antes, eu cheguei a fazer num dia 4 cidades, assim, uma coisa maluca, assim, não ter tempo de ir no banheiro, sabe? Visitar 4 clientes, fornecedor, né, de uma cidade para outra, uma correria. E aí, no dia que foi para nós entregar o depósito, fazer o depósito judicial, né, aqui no Fórum de Flores da Cunha, aí eu me recordo que eu estava voltando de um desses eventos de conversas com fornecedores, né? E aí eu cheguei aqui, estavam os advogados me esperando para assinar toda a documentação, e aí o pessoal foi, entregou, né? E eu acabei ficando aqui às 5h30, 15 para 6. Eu fiquei até às 7, 8 horas sozinho aqui, pensando assim, bom, como é que eu começo na segunda-feira tudo isso de novo, né? Como é que nós vamos começar? Então é muito difícil, é muito solitário,
porque a vitória a gente divide, né? As conquistas a gente divide, mas a derrota não tem como dividir. Christian, eu vou te fazer essa mesma pergunta que o Leandro trouxe, que eu fiz para eles, da dificuldade, mas eu quero que tu traga a questão do masculino, né? Muitos homens ainda sentem dificuldade de expressar nessas dificuldades, nesses momentos difíceis, o seu sentimento, né? De falar com alguém, de falar a verdade. Às vezes a gente até camufla um pouquinho, porque a gente tem medo, a gente tem o receio daqui a pouco do nosso valor. Então, conta para nós, assim, fala também das suas dificuldades, mas conta para nós como a gente faz para virar essa chave, para que a gente aprenda, assim, a se expressar mais, que a gente traga com sinceridade aquilo que a gente está passando, com tranquilidade, até para passar mais segurança para nossa família, para os nossos amigos ao redor. Sim. Bom, começar falando uma das minhas dificuldades, não no sentido que eles comentaram, né, mas o desafio, melhor dizendo. Um dos meus desafios é tentar dar respostas para coisas, né, para desafios da vida num geral, né, tanto as minhas como, né, das pessoas que têm contato comigo, né, e buscar ferramentas, né, de como lidar com essas situações. Então, eu diria assim, que nessa trajetória, né, de estudar e tentar elaborar essas respostas para ajudar as pessoas a terem um sentido para essas dificuldades, para, né, conseguirem lidar com elas, nessa questão, eu colocaria o desenvolvimento das virtudes, né, como uma ferramenta, né, que a gente pode utilizar diante desses desafios, e o trabalho, ele nos permite colocar em prática essas virtudes. Sim. E como virtudes eu estou falando de coragem, de paciência, tudo o que, né, a gente pode colocar também como valores, né? Falar um exemplo de coragem aqui é vir de branco num churrasco, né? Então, boa, corajoso. Boa, tem que ter coragem. Pode fazer tudo na tua vida já. Exato. Então, nesse aspecto, eu acho que é uma das questões que nos auxiliam, né? E aí, claro, eu não tenho todas as respostas, obviamente, mas até me repete a pergunta, acabei... Tu me pegou bem com a boca cheia. Puxa vida. A questão de expressar essas dificuldades, o homem expressar. Isso. Viu? Resumir em 3 palavras. Exato. E justamente, né, para poder expressar, né, todos esses desafios, essas dificuldades, é o desenvolvimento de um ambiente seguro. Eu não vejo assim tão positivamente essa questão de expressar livremente, né? As emoções, elas precisam ter um certo grau de controle. Isso, minha prática falando, né? Sim. Tem gente que pode discordar. Mas ter um ambiente seguro para expressar, às vezes a família pode ser esse ambiente seguro, mas também pode ser que a gente preocupe a família, a gente não queira, né? Os amigos, talvez possa também ser um ambiente seguro, mas pode ser que os amigos também não tenham a resposta, a palavra adequada para nos dar, né? A terapia pode entrar como uma possível solução, obviamente, para poder praticar essa expressão, né? De poder falar ali justamente todos os pensamentos que acabam aparecendo, todas as dificuldades de lidar. E na terapia, né, a gente desenvolve muito esse diálogo interno, né, que é um exemplo que o Leandro trouxe, né? Ele precisou desenvolver esse diálogo interno. Com certeza. Né, justamente, acho que eu colocaria nesse aspecto como uma forma de lidar com essa possibilidade de expressar, né? A gente desenvolver melhor essa conversa com nós mesmos. Uhum. Vocês perceberam que a carne estava tão boa, que o vinho estava tão bom, que já passou o tempo da nossa entrevista? Sério? Já terminou? Passou rapidinho. O tempo voa, né? Mas, gente,
era essa a ideia, né? Trazer um pouquinho da história de cada um. O que ficou desse programa é justamente a gente expressar as nossas... a gente ter esse olhar para expressar daqui a pouco numa terapia, procurar ajuda, mas também de escolher o que se faz com as dificuldades. E eu quero parabenizar vocês todos, né, por escolherem olhar para as dificuldades e fazer algo novo, né, literalmente pegar as pedras do caminho e construir o castelo de vocês. E é sobre isso que a gente fala no Novembro Azul, da gente cuidar de cada pedacinho nosso, né, saúde mental, saúde física, esporte e também dos nossos negócios. Então, para fazer o fechamento, eu gostaria de ouvir um por um, que vocês tragam um fechamento, mas também que falem, hoje nós vivemos um fenômeno de mercado, né, que a liderança ela tem ficado cada vez mais humanizada. A gente tinha uma liderança, o homem lá atrás, as lideranças muito com aquela energia masculina de fazer aquela coisa mais autoritária, né, mais faca na bota, digamos, no gaúcho, né? Sim. Vamos encerrar o nosso programa falando disso, dessa liderança humanizada que a gente tem que trabalhar, e já encerrando o nosso programa, agradecendo a vocês pela disponibilidade, pelo churrasco, por compartilharem um vinho aqui, para falar desse assunto tão bom que é a saúde do homem, né? O homem nos negócios, o homem na família, o homem no nosso dia a dia, para que a gente se torne cada vez melhor. A gente quer estar aqui para aprender e estar aqui para se tornar cada vez melhor, né? Exatamente. Bom, eu queria agradecer então ao jornal e em nome do jornal a todos que estão nesse podcast, né? Aliás, videocast. Isso, videocast, podcast, é tudo junto. A gente está modernizando, né? Podcast e videocast. Enfim, né? E eu dizer que realmente os nossos desafios, né? O que a gente tem, o que nos aparece, né? No nosso caminho, a gente tem que cada vez mais saber e entender e conseguir de uma forma muito tranquila, né, conduzir. Porque se a gente pensar com raiva ou pensar em jogar tudo pro alto, não vai resolver. Então, acho que a gente tem que, de certa forma, aprender algumas técnicas de se tranquilizar, né? Isso. Mas, mais do que isso, né? Eu acho que quando se fecha uma porta, se abre várias outras portas. Eu acho que isso é fundamental para a gente ter em mente, não consegui esse negócio. Cara, tu não conseguiu esse negócio, tu vai conseguir talvez mais 2 ou 3, ou talvez seja melhor tu não conseguir mesmo. O otimismo, né? Faz a diferença. Eu acho que isso é fundamental a gente ter em mente. Porque isso nos ajuda, né? Nos ajuda a seguir, a levar para frente, a entender e a buscar soluções, né? Nós somos seres pensantes, né? A gente precisa buscar soluções, estar a todo momento, né? Entendendo os problemas e tentando achar saídas e Nosso soluções. Nosso cérebro é um resolvedor de problemas. Né? Exato. Então a gente tem que pensar por esse viés. A gente não pode escurecer o nosso cérebro com um viés de raiva, um viés de por que aconteceu isso, né? Por que eu tive esse desafio? Não. Vamos tentar achar o outro lado, tentar enxergar, tentar buscar objetivos diferentes daqui a pouco, entender que se fechou uma, vai abrir duas e assim vai. Esse é o desafio. Maravilha. Bacana, mas eu também, só para não terminar minha fala só no problema, né? Na segunda-feira a gente começou o dia compartilhando com as 400 pessoas remanescentes que tinham na empresa, né? Começamos às 9 da manhã, terminamos às 9 da noite, com todos os turnos, grupos de 30 pessoas, dialogando muito, né? Porque nós acreditamos, né, que, na realidade, assim, a liderança, ela tem, sim, ser humanizada, né? Mas ela não faz nada sozinha, né? A gente só faz as coisas através das pessoas, né? Então, a primeira coisa que fez foi compartilhar o problema e começar aí a buscar soluções, né? Então, eu acho que esse foi um dos grandes segredos da nossa virada. Nós temos praticamente aí 7 anos dessa grande dificuldade, né? E talvez os melhores 7 anos de toda a nossa história, que o ano que vem completa 40 anos. Né? Nós conquistamos todas as boas coisas que se pode conquistar nesses últimos anos. E a gente aprende muito, né? Através das dificuldades, através dos contatos, né? Eu costumo dizer que já passaram mais de 4.000 pessoas aqui pela Queco, né? E eu sou fruto de conhecimento que eu tive de ter lidado ter conhecido tanta gente, né? Eu sou muito curioso, eu gosto muito de ouvir, gosto muito de ter contato, né? Então, acho que esse é um pouco do segredo, né?
A gente está falando bastante dos homens, né? Eu acho que os homens têm que se cuidar, né? Uma vez eu aprendi que se a gente não cuidar da nossa casinha, né? Como é que a gente quer morar dentro dela, né? Isso é importante. Seja o físico, seja o mental, né? Seja a saúde, né? Os relacionamentos. Então a gente precisa se cuidar e cada vez mais buscar esse equilíbrio, né? Eu estou agora com 56 anos de idade, talvez tenha 30, 25... 40 anos, quem sabe lá, né? Mas com saúde, não saúde. Saúde forte. Exatamente. Então, assim, quero continuar tocando os negócios, né? Mas a gente fala dos homens, né? Mas o que eu posso, assim, também a parte das mulheres aqui, o que eu puder empoderar, porque às vezes elas são oprimidas, né? E eu sempre digo assim, né, para mulherada, assim, né? Não se afrouxem para os homens, né? Que eles é só jeitão, né? Então, assim, tem que empoderar as pessoas, o ser humano, né? Eu acho que não importa a raça, não importa credo, não importa o que for, né? Se a pessoa é legal, ela tem vontade, né? A gente tem condições de oportunizar, né? Coisas como essas. Eu acho que isso faz sentido à vida, né? Até eu costumo dizer, né, que agora nem tem mais, o caixão tu nem leva mais, né? Porque é queimado, né? É queimado. Hoje queima. Até isso Hoje queima. Então não tem como a gente levar nada da vida, a não ser o legado que tu deixar aqui, né? Os amigos, e já considero vocês amigos, né? O Elias já conhecia, né, de algumas jornadas aqui, né? Mas se eu puder considerar vocês amigos, né? É a única coisa que a gente vai levar da vida. Parte 2 esse churrasco. Né? Acabou muito rápido. Acabou muito rápido. Ainda tem carne lá. Ainda tem carne e tal. Com Depois certeza. da fala do Leandro ficou difícil para tu. Pois é. Ele vai me tratar, né? Pode ser. Ele vai vir agora, a gente ainda pensando. Mas precisa, né, cara? A gente precisa cuidar da vida, cuidar, né, da mente. E a terapia faz parte disso também, né? Tem a analogia, né, que vocês quem já viajou de avião, assim, já deve ter reparado, né, que as instruções lá é que se as máscaras caírem, coloca primeiro em ti, depois em quem está do lado, independente se for a família, né, se for filho, esposa, né? Por quê? Porque se eu não estiver bem, eu não consigo ajudar quem está do meu lado. É isso aí. Então, claro, não é num sentido egoísta, né, da palavra, eu não vou fazer só o que é bom para mim, né? Claro. Mas eu preciso me cuidar, eu preciso alimentar as outras áreas da minha vida, né? Então, acho que nesse aspecto aí, a psicologia, eu vejo ela muito nesse sentido, assim, de lembrar as pessoas de fazer coisas, né, que são óbvias, mas que são importantes. Uhum. Então, às vezes eu me pego no consultório lembrando as pessoas de respirar. Hoje tem estudos que demonstram que respirar conscientemente alivia significativamente a ansiedade, né, sintomas de estresse. Então, a gente não precisa inventar a roda, a gente precisa tentar retornar para aquilo que é importante para a nossa vida. Né? Com certeza. Então, mas eu não sei se eu finalizei bem, mas... Finalizaram, com certeza, com chave de ouro, né? Mais uma vez, parabéns, né, pela trajetória. Obrigado pela conversa, pelo tempo de vocês. Eu aguardo vocês para um outro churrasco, né? Certamente o pessoal do Jornal Florense vai organizar outro churrasco para nós. Bacana. Então, sucesso. Muito obrigado pela disponibilidade e parabéns pelas trajetórias, parabéns pelos desafios superados. E eu acho que é isso, né, que os homens buscam, né? O equilíbrio, né? Cuidar da saúde, fazer o esporte, cuidar das expressões, mas também fazer o sucesso. Que a gente possa buscar cada um o seu sucesso, a sua maneira, da sua forma e principalmente não perdendo a nossa essência. E parabéns por vocês, Perfeito. Cada um terem a sua essência, o seu legado, e certamente nós continuaremos a ouvir falar de vocês ainda muito aqui na nossa cidade de Flores da Cunha e em toda a região. Espero que bem, né? Espero que bem. Espero que bem. E obrigado pelo bate-papo aí, né? Isso aí. Obrigado a vocês Também aí. quero agradecer aí a oportunidade. Vocês chegaram como entrevistados e saímos amigos, né? Exatamente. Então, o churrasco nos tornou Missão cumprida. missão cumprida. Estou negociando uma lona para minha caminhonete. Isso, olha Já vai sair com a lona. churrasco com um negócio fechado, com amizade, é tudo que a gente busca, né? Isso Então, aí. esse foi mais um programa, uma edição especial do programa Visão de Negócios, que transforma o nosso empreendedorismo, negócios, a inovação da nossa cidade e região. A gente te espera no próximo episódio. Mais uma vez, obrigado aos nossos patrocinadores,
Laboratório VitaClean para viver bem, Fiore Esportes de Areia, o teu lugar é aqui, a Queco Acessórios, obrigado pelo seu espaço, Santini Carvalho, né, forneceu essa carne maravilhosa, que estava muito boa, Cave de Angelina, o vinho sensacional, e a Pedron Materiais de Construção, construindo todos os teus sonhos, todos os teus projetos de vida. Sucesso, um grande abraço, uma produção do Jornal Florense e da Capricho Estúdio Criativo. Um forte abraço e até o próximo episódio.